Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos fazer uma leitura sobre o texto Manguezal, um dos habitats mais ricos do planeta, e vamos resolver as atividades sobre o texto e sobre verbos, que nós começamos a conhecer aí essa classe de palavras, né, nas aulas anteriores, na semana passada. Agora vamos fazer a correção das atividades, tá bom? Pedi a vocês na última aula, na quarta-feira passada, certo? Que resolvessem as atividades do livro de língua portuguesa. E agora nós vamos fazer a correção. Se você ainda não mandou a atividade, faça, envie, tá bom? E faça a correção aí, acompanhe a leitura com o livro e faça a correção das atividades que for necessário, tá bom? Se tiver alguma dúvida, anote a dúvida no caderno, participe do plantão, tá bom? E agora nós vamos já iniciar também a revisão. Então, nós vamos fazer a revisão aí concomitantemente com essas atividades do livro para nós encerrarmos tudo, tá bom? Peguem o livro de vocês, abram no texto e vamos agora fazer a leitura. Manguezal, um dos habitats mais ricos do planeta. O número de admiradores desse ambiente só aumenta. Entendo por quê. Se você também acha que o manguezal é um lugar feio, cheio de mosquitos e fedorento, está na hora de rever suas ideias. Afinal, o número de admiradores desse ambiente só aumenta e você precisa saber por quê. O manguezal é um dos mais ricos ambientes do planeta. Possui uma grande concentração de vida, sustentada por nutrientes trazidos dos rios e das folhas que caem das árvores. Se você reparar bem, verá que ele tem ainda localização privilegiada. Quase sempre existe em regiões muito iluminadas pela luz do sol e, eventualmente, se localiza em áreas onde o rio se encontra com o mar. Por causa da quantidade de sedimentos, restos de plantas e outros organismos misturados à água salgada, o solo dos manguezais tem aparência de lama, mas dele resulta uma floresta exuberante capaz de sobreviver naquele solo inundado constantemente pela maré e com muita concentração de sal. De fato, é complicado para as plantas viverem ali. As espécies que conseguem têm uma estrutura especial em suas folhas, glândulas que atuam como bombas, filtrando a água e eliminando o sal. As raízes dessas plantas também são especiais, diferentemente das árvores de terra firme, cujas raízes respiram oxigênio do solo. As do mangue precisam desenvolver raízes aéreas, ou seja, voltadas para cima para capturar oxigênio da atmosfera. É por isso que o manguezal é um conjunto de plantas com galhos contorcidos. Na verdade, é muito mais. Mesmo com toda dificuldade, muitas plantas compõem esse ambiente, assim como vários animais são somente vistos ali. Quer um exemplo? O que é que tem cauda de jacaré, boca de sapo e rosna como um cão? É o pacamão, um peixe que mora em troncos de árvores caídos nas águas do mangue. Mariscos, aves, caranguejos, guaxinins e cavalos marinhos também fazem parte da fauna visitante. Aquela que vive, mas não exclusivamente nos manguezais. Apesar de toda a sua riqueza escondida, o manguezal é um ambiente muito frágil e ameaçado. A retirada inconsequente de muitas espécies que compõem esse ecossistema, assim como a poluição das águas, pode comprometer a sua existência. Por isso, é preciso valorizar a vida no manguezal, incentivando a visitação orientada a esses espaços para que as pessoas conheçam de perto a sua importância. Afinal de contas, a gente só se preocupa em proteger aquilo que a gente conhece, não é mesmo? Então, que tal agendar com sua turma uma visita ao manguezal e descobrir a beleza da vida na lama? Temos aí um texto, da revista Ciência Hoje das Crianças, edição 201, falando aí um pouquinho sobre o ecossistema, sobre o manguezal. Nós fizemos esses dias atrás uma atividade sobre o manguezal, nós já vimos ali o quão importante é, e agora reforçando aí esse tema, nós fizemos a leitura desse texto também. Agora nós vamos fazer aí a resolução das atividades, tá bom? A correção. Antes disso, vamos fazer a leitura desse quadrinho aqui, Aprenda Mais.
Quando os verbos não estão flexionados para concordar com as pessoas do discurso, dizemos que eles estão na forma nominal. Nós vimos o que é e quais são as formas nominais no estudo que nós fizemos sobre os verbos na semana passada. Existem 3 formas nominais para os verbos: infinitivo, pode ser considerado substantivo. Falar é uma das habilidades exclusivas dos seres humanos. Falar é um verbo que está na forma nominal do infinitivo, termina em R, observe, falar. Eu tenho também o gerúndio. Gerúndio pode ser considerado adjetivo ou advérbio. Lavei os pratos com água fervendo, terminou em NDO, fervendo, vem do verbo ferver, né? Que no infinitivo é ferver, no gerúndio fervendo. Particípio também é uma forma nominal, nós temos essas 3, infinitivo, gerúndio e particípio. Este, né, o particípio, pode ser considerado adjetivo, o tempo está parado, né? Então ele pode funcionar ali como adjetivo e a terminação é DO, tá bom? Identificamos as formas nominais dos verbos por meio das desinências, que são as partezinhas finais ali do verbo, que vai indicar ali se ele está no infinitivo, particípio, gerúndio. A desinência do verbo também vai indicar tempo, modo, certo? Número, pessoa. Então é uma parte bem importante aí do verbo, da estrutura das palavras e principalmente dos verbos. E aí nós temos aqui, ó, as desinências: R para o infinitivo, andar, correr, brincar, falar, sorrir. NDO para o gerúndio, andando, correndo, brincando, falando, cantando, andando, amando. E DO para o particípio: andado, corrido, brincado, falado, cantado, amado, enfim, são as terminações aí. Então isso daqui é muito importante vocês saberem, tá bom? Então gravem aí na mente, se for necessário anotem no caderno, sublinhem isso daqui, tá bom? Isso aqui é muito importante vocês saberem, tá? Que R é a desinência do infinitivo, NDO, desinência de gerúndio, e DO, desinência do particípio, tá bom? Agora vamos lá para as nossas atividades. Primeira questão: releia o trecho a seguir, retirado do 2º parágrafo do texto. O manguezal é um dos mais ricos ambientes do planeta. Possui uma grande concentração de vida, sustentada por nutrientes trazidos dos rios e das folhas que caem das árvores. A. Qual verbo originou a palavra destacada? Nós temos trazidos aqui. Destacado está em negrito. Vem de qual verbo? Trazidos, verbo trazer. Observe, o verbo trazer. B. Esta palavra representa uma forma nominal desse verbo? Nós acabamos de ver. Tem o infinitivo, gerúndio, particípio. Qual a terminação dele? DO. Tem o S porque está no plural, né? Tenho DO aqui. Se eu tenho DO, é uma forma nominal que é o particípio. Então, sim, ele representa o particípio do verbo trazer. C. Identifique nesse trecho o verbo que está flexionado na 3ª pessoa do plural. Tem um verbo aqui que está flexionado na 3ª pessoa do plural. Qual é a 3ª pessoa do plural? Eles. Vamos lá? O manguezal é um dos mais ricos ambientes do planeta, possui uma grande concentração de vida sustentada por nutrientes trazidos dos rios e das folhas que caem das árvores. Elas caem das árvores. 3ª pessoa. 3ª pessoa do plural. Então eu tenho o verbo caem. Verbo cair, né? Flexionado aí na 3ª pessoa. 2. Retiramos do texto algumas palavras que se referem ao universo, da biodiversidade e alguns verbos utilizados no texto. Identifique as palavras e escreva-as nas cruzadinhas de acordo com as pistas a seguir. Então aqui nós temos algumas pistas e nós vamos responder, né, fazer lá cruzadinhas, palavras cruzadas, a partir aí dessas dicas sobre o texto e sobre verbos, tá bom? Aí nós temos aqui horizontal, as dicas, né? Tem mais um pouquinho para cá e também vertical. Vamos lá. Primeiro, horizontal.
Ecossistema rico em biodiversidade, de solo úmido, lodoso, com grande quantidade de nutrientes. Pessoal, qual foi aí esse universo aí, nesse ecossistema que nós vimos? Observe aqui, manguezal. O manguezal é o nosso ecossistema lodoso aí, úmido, né? Rico em biodiversidade que nós vimos. Então, sobre esse texto, a 1 é manguezal. 2. Crustáceos de carapaça larga com pernas anteriores terminadas em fortes pinças. Isso daqui é fácil. Nós temos o caranguejo. Tá no plural, né? Caranguejos. Aqui os caranguejos aqui, ó. Vamos lá. A 2 também já foi. 3. Seres vivos caracterizados por apresentarem celulose e clorofila nas células. Pessoal, quais são os seres vivos, né? Seres vivos que têm celulose e clorofila, né, nas células. São as plantas, né, gente? As plantas são seres vivos e possuem aí clorofila e celulose, né? Fazemos o papel aí, né, a partir da celulose da planta. 4. Movimento das águas do mar que faz com que seu nível aumente e diminua regularmente ao longo do dia. Essa daqui também é muito fácil. Lá na praia, o que acontece quando o mar sobe? Nós falamos que subiu o quê? Maré. Maré subiu, a maré desceu, né? Então, 4, maré. 5. Animais ovíparos com corpo revestido de penas. Quais são esses, pessoal? São as aves, né? Quais são os animais que botam ovo, né? São ovíparos e tem o corpo revestido de pena. As aves. Verbo sinônimo de necessitar, flexionado na terceira pessoa do singular. Necessitar é o mesmo que precisar, né? Flexionado na terceira pessoa do singular, será que é precisam? 6 aqui, vamos procurar a 6, precisa, que é do singular, né? Precisa, tá certo. Então, verbo precisar na terceira pessoa do singular, precisa, ele precisa. 7, o mesmo que ter, verbo flexionado na terceira pessoa do singular também. O mesmo que ter, eu tenho, eu possuo, né? Agora na terceira pessoa, né? Seria o verbo possuir na terceira pessoa, ele possui. Seria possui, vamos procurar aqui o 7, possui. 7, possui, ele possui. 8, o verbo estar, flexionado na terceira pessoa do singular também. Verbo estar, ele está. Seria no presente, né? Ele está. Aqui faltou falar, né? Que qual o tempo, né? No caso aqui é do presente. Agora vamos para o vertical. Terminamos todos os horizontais. Deixa eu mudar a cor aqui para não ficar muito difícil depois de identificar. Vertical. Conjunto de animais próprios de uma localidade, região, ambiente ou período geológico. Pessoal, nós temos a fauna e a flora. Quando nós falamos em flora, nós estamos falando aí de plantas e tal, mas aqui é o conjunto de animais. Seria então fauna? E é, ó, fauna. A fauna é o que? Justamente, ixi, não dá pra ver. É o conjunto aí de... Aí é o conjunto de animais. Eu apaguei tudo aqui para ficar mais fácil. 2. Animais cujo corpo mole é coberto por uma concha protetora. Observe, o corpo é mole e nós temos dentro de uma concha, são os mariscos, tá bom? 3. Mistura de argila, água e matéria orgânica. Temos a lama. Lama é a mistura de argila, água e matéria orgânica. 4. Lugares em que vivem organismos variados e que oferecem condições físicas e geográficas favoráveis à sobrevivência. Aqui nós temos aqui os habitats,
tá? Os habitats são lugares em que vivem organismos variados e que oferecem condições físicas e geográficas favoráveis à sobrevivência, né? Cada animal tem o seu habitat, que é o lugar ali que favorece a sua vida. 5. Parte dos vegetais que geralmente fica no solo, podendo também se localizar na água ou no mar, absorvendo recursos como oxigênio para a sobrevivência. Aqui nós temos as raízes, porque as raízes são aí as partes dos vegetais que geralmente ficam no solo, mas nós vimos aí, né, que, observe a imagem aqui, ó, que no manguezal eles costumam ficar para fora também para pegar aí o oxigênio, né? Para absorver aí o oxigênio, né, para a sobrevivência. 6. O que é ver novamente? Rever, né? Verbo aí rever. Ver novamente é rever. 7. Verbo utilizado com sinônimo de observar. Observar, vamos ver aqui. Reparar, né? Não é reparar. Então, reparar é o mesmo que observar. 8. Adjetivo, o último aqui, né? Adjetivo antônimo, ou seja, o contrário de complicado. É complicado para as plantas viverem ali. Contrário de complicado, fácil, né? Então, 8 aqui, fácil, ok? Então, terminamos aí a nossa palavra cruzada, tá bom? São dicas aí tranquilas, mas caso vocês tenham dúvidas em atividades dessas, pesquisem no dicionário, né? Busquem um dicionário para ver se vocês conseguem encontrar aí, mas basta pensar um pouquinho aí, ter paciência, que é tranquilo para fazer, tá bom? Terceira questão. Ao indicar ações, estados, fatos ou fenômenos da natureza, os verbos também expressam a duração do processo verbal, que se dá independentemente da época em que este ocorre. Esse tempo de duração do processo, que pode ser momentâneo ou contínuo, eventual ou habitual, completo ou incompleto, etc., corresponde à categoria que chamamos de aspecto verbal. Então, isso daqui também é importante nós sabermos, tá bom? O aspecto verbal, ele vai indicar aí a duração ali do processo, né, do acontecimento ali do verbo. Com base nesta definição, analise a frase a seguir. O mangue é um ambiente muito rico. O mangue está ameaçado. Nós temos aqui dois verbos e cada um apresenta aí um sentido, né? Aí nós temos a presença do aspecto verbal. O mangue é um ambiente muito rico. O mangue está ameaçado. Nessas frases, qual é a diferença de aspecto entre os verbos? Pessoal, quando eu digo o mangue é, verbo ser, eu tenho aí uma ideia de algo fixo. Ele é. Agora, ele está da ideia de estado, algo que é momentâneo. Ele está ameaçado, antes ele não estava, mais à frente pode ser que ele não esteja. Então, é algo que não é fixo, ao contrário do primeiro. O mangue é um ambiente muito rico, né? Então, desde sempre ele vai continuar sendo. Então, enquanto um dá uma ideia de permanente, de fixo, o outro é de estado, de algo momentâneo, tá bom? Então, no gabarito, temos aqui, na frase 1, o aspecto verbal indica uma qualidade permanente do mangue. Na frase 2, a qualidade é transitória, tá bom? Então, essa é a diferença aí quando nós observamos, né? Pense, eu estou cansada, eu sou cansada. Observe que um é permanente, eu sou cansada. Sempre é permanente. Agora, eu estou cansada, é algo que é momentâneo, né? Então, isso daí tem a ver com o aspecto verbal, tá bom, crianças? Vamos lá. Quarta questão. Releia o terceiro parágrafo do artigo. De fato, não é fácil para as plantas viverem ali. As espécies que conseguem têm uma estrutura especial em suas folhas, glândulas que atuam como bombas, filtrando a água e eliminando o sal. As raízes dessas plantas também são especiais,
Diferentemente das árvores de terra firme, cujas raízes respiram o oxigênio do solo, as do mangue precisam desenvolver raízes aéreas, ou seja, voltadas para cima para capturar oxigênio da atmosfera. É por isso que o manguezal é um conjunto de plantas com galhos contorcidos. Na verdade, é muito mais. Letra A. Identifique as formas verbais empregadas no gerúndio. Lembrando que gerúndio é a forma nominal do verbo e é terminado em NDO. Vamos encontrar aqui no texto, nós temos duas formas nominais aqui, ó. Filtrando, eliminando. Verbo filtrar e verbo eliminar. Então, temos aqui filtrando e eliminando, tá bom? As formas verbais empregadas no gerúndio são filtrando e eliminando. B. Vimos que os verbos podem indicar diversas noções, o que expressam essas formas de gerúndio. Observe, as espécies que conseguem ter uma estrutura especial em suas folhas. As glândulas atuam como bombas, filtrando e eliminando. O sal, observe, indica um processo. Olha, está filtrando e eliminando. O gerúndio, ele vem expressar um processo. Então, vamos lá. Expressam ação, né? Lógico, nós temos aí o verbo de ação, e essa ação está em andamento, certo? O gerúndio indica uma ação em andamento, ok? C. Agora, analise esta frase. Eu tinha filtrado a água. Com relação ao aspecto, qual é a principal diferença entre o gerúndio e o particípio? Aqui nós temos, ó, o particípio, filtrado, e aqui eu tenho o gerúndio filtrando. Observe, estão filtrando, foi filtrado. Agora eu tenho uma diferença aí. Observe que no particípio eu tenho a conclusão do processo. Foi filtrado, a água foi filtrada. Acabou o processo, a finalização. Agora, quando eu tenho o gerúndio, é a realização, é a duração ali daquele processo, né? A representação deste o quê? Processo, tá? Na sua duração. É a principal diferença entre essas formas nominais. Então, a oposição entre conclusão do processo e a representação deste na sua conclusão é a principal diferença entre essas formas nominais. Então, prestem atenção, gerúndio é processo, é o andamento, é a duração do processo. O particípio ali representa a finalização, o resultado daquele processo. Observe, está filtrando a água, é um processo, a água está filtrada, é a água após esse processo, tá bom? Quinta questão. Leia atentamente as sentenças, classifique o verbo destacado em pessoal ou impessoal. Explique como foi possível chegar a essa conclusão. Observe, vamos ver se o verbo destacado é pessoal ou impessoal. Pessoal, aquele que nós conseguimos ali relacioná-lo com uma pessoa do discurso, pronome pessoal. Lembra, em impessoal não há essa possibilidade. Ontem iríamos à praia, mas amanheceu frio. Ontem iríamos à praia, mas amanheci preguiçoso. Observe, um desses aqui eu consigo relacioná-lo com um pronome pessoal. Eu amanheceu, tu amanheceu, ele amanheceu, nós amanhecemos. Agora, vamos ao amanheci. Primeiro, eu amanheci. Eu amanheci. Agora, professora, no primeiro, ele amanheceu. Eu consigo relacioná-lo com o pronome pessoal, sim. Mas observe, naquela oração, ontem iríamos à praia, mas amanheceu frio. Eu tenho a possibilidade de relacionar essa forma aí com o pronome em outra situação. Aqui não. Por quê, professora? Porque aqui não tem sujeito. Está sendo expresso, falado aí, amanheceu frio. Ok? Ele amanheceu frio? Não, amanheceu frio. Não temos aí
a relação aí entre um sujeito, é um verbo, é uma oração aí que não possui sujeito. Agora, ao contrário da segunda, ontem iríamos à praia, mas amanheci preguiçoso. Eu tenho o eu aí. Por quê? Porque o eu é o pronome que não aparece, mas eu consigo identificá-lo a partir da desinência verbal, e é ele que vai determinar ali a flexão desse verbo. Então, eu tenho o sujeito. Eu amanheci preguiçoso, mas amanheci preguiçoso. Então, este verbo aqui da segunda oração, ele é pessoal, ao contrário do primeiro, que é impessoal, porque não temos sujeito aí, tá? Então, ó, espera-se que o aluno perceba que na sentença 1 o verbo é classificado como impessoal, nessa primeira sentença aqui. Pois não há sujeito, o verbo indica um fenômeno da natureza, amanheceu. Já na sentença 2, o verbo é pessoal, pois apresenta-se flexionado na primeira pessoa do singular, que é qual? Eu, sendo usado de modo figurado no sentido de acordar, tá? Tanto a categoria de sujeito quanto o mecanismo da concordância verbal serão estudados adiante nas páginas 328 e 329. Então, nós vamos entender melhor aí essa questão do sujeito, tá bom? Mas, como eu já adiantei aqui para vocês, sujeito é o termo da nossa oração ali que vai determinar a flexão verbal. E a concordância é justamente isso, é a harmonia que eu tenho entre o sujeito e o verbo, tá bom? Então, entendido aqui, vamos compreender melhor essa questão nas páginas à frente sobre sujeito e concordância, tá bom? Mas até então, aqui nós podemos concluir isso, ok? Agora terminamos a correção das nossas atividades. Qualquer dúvida que você tiver, você pode me procurar, tá bom? No nosso plantão das 9 às 11 pela manhã, ok? E não deixe de mandar sua atividade, tá bom? Até a próxima aula, bons estudos para vocês e tenham uma excelente semana.